Olá, queridos estudantes, tudo bem? Neste vídeo, vou mostrar para vocês como vocês podem construir uma tabela de frequências simples para uma variável quantitativa utilizando o software Excel para os cálculos. Muito bem. No vídeo anterior, eu tinha mostrado como vocês montavam a tabela quando a gente tinha uma variável qualitativa, né? Agora, a gente tem uma variável quantitativa, que é essa aqui, ó, número de filhos, tá? Foi feita uma coleta de dados com 20 sujeitos, e eu tenho aqui 20 valores para o número de filhos que esses sujeitos têm, né? Então, o meu N está aqui, ó, N igual a 20, tamanho da minha amostra. Os valores para número de filhos estão aqui, os observados, e aí a gente tem que montar a nossa tabela. Eu já coloquei aqui um esqueleto, mais ou menos, do que tem que ser preenchido, né? De acordo com o nosso material. A gente tem a linha de cabeçalho da tabela, então aqui está a variável que a gente está analisando, na coluna do meio a frequência absoluta, e na terceira coluna a porcentagem. Como que a gente vai fazer? Por onde a gente vai começar? Primeira coisa, eu tenho que colocar aqui nesse espaço que eu estou destacando quais são os valores para número de filhos, valores distintos, que apareceram na minha pesquisa. Então, uma dica para a gente fazer isso de uma forma mais rápida é encontrar o menor e o maior valor para número de filhos. Então, aí já é um começo. Então, eu vou colocar aqui, ó, no mínimo, tá? Igual, sinal de igual. Vou escrever a palavra mínimo, abre parênteses, e seleciono os dados aqui, os 20 valores lá da minha amostra. Fecho parênteses e dá um Enter. Então, o valor mínimo para número de filhos, conforme calculado pelo Excel, é o de 0 filho. Então, e a gente já viu que tem alguns que disseram que não tem filho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, porém, eu vou calcular o valor máximo. Então, igual, escrevo a palavra máximo, fecha, abre parênteses, seleciona os dados, fecha parênteses e dá um Enter. Bom, isso eu fiz mais para conferir, para ter garantias de que eu não vou fazer nada errado. Claro que aqui a gente só tem 20 valores, então se vocês quiserem fazer olhando, sem fazer os cálculos, dá para fazer. Mas é melhor fazer aqui para se garantir. Então, o meu número mínimo de filhos é 0 e o máximo é 4. Então, eu vou colocar na minha tabela aqui, ó, 0 como a primeira categoria, 1, 2, 3 e 4. Correto? Então, comecei a preencher minha tabela. Então, eu tenho aqui as categorias para número de filhos, 0, 1, 2, 3, 4. Agora, eu preciso fazer a contagem. Quantos elementos da minha amostra não têm filhos, quantos têm apenas um filho, quantos têm 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o sinal de igual, conte, T mudo, né? Ponto C, SE, abre parênteses e seleciona os dados. Então, primeira coisa, selecionar os dados e depois, ponto e vírgula, aspas, 0, aspas, fecha parênteses. Então, o Excel calculou para mim, utilizando a função CONT-C, quantos desses valores aqui observados eram iguais a 0. Então, 5 dos entrevistados ou das pessoas que fazem parte da amostra não têm filhos. Eu vou fazer agora a mesma coisa para os demais, só que agora trocando o meu critério de contagem. Então, igual, conte.c, abre parênteses, seleciona os dados, ponto e vírgula, aspas, agora a gente está contando quantos tem um filho. Então, 1, fecha aspas, fecha parênteses. Então, 5, conforme a nossa contagem do Excel, 5 dos elementos da amostra têm apenas um filho. Vamos lá agora para o 2. Conte.c, abre parênteses, seleciona os dados, ponto e vírgula, aspas, e agora estamos contando o valor 2. Digita 2, fecha aspas, fecha parênteses. Então, 6 elementos da amostra têm 2 filhos. 3. Conte.c, abre parênteses, seleciona os dados, ponto e vírgula, aspas, 3, fecha aspas, fecha parênteses. Então, 3 elementos da amostra têm 3 filhos cada.
por último, agora o 4, né? Conte.c, abre parênteses, seleciona os dados novamente, ponto e vírgula, aspas, 4, fecha aspas e fecha parênteses, tá? Então, ele fez a contagem para mim aqui bem rápida. Claro que vocês também poderiam fazer isso a olho nu aqui, olhando, porque são só 20 valores, fica mais fácil, mas imaginem uma situação que eu tivesse dado para vocês 50 valores para fazer a tabela, né? Ficaria bem mais difícil de fazer assim, contando a olho, né? Então, usando a função do Excel é mais fácil. O que falta eu colocar agora? Eu preciso conferir se essas frequências aqui, que o Excel calculou, estão somando 20, porque 20 é o tamanho da minha amostra, a quantidade de elementos da minha amostra. Então, vamos lá. Igual, soma, abre parênteses e seleciona as frequências que a gente analisou ali. Que a gente acabou de contar, né? Fechou, ó, 20. Então, 20 são os elementos, é o meu tamanho da amostra, então tá certinha a minha soma. Agora eu vou calcular as porcentagens, que é a última coisa que falta para a gente completar a nossa tabela de frequências. Igual, conforme o nosso material fala lá, 100, porque isso é uma porcentagem, vezes, asterisco no Excel. Aí eu seleciono o 5, que é a frequência do lado aqui, barra, divido pelo total. Aqui, para a gente fazer isso mais rápido, se vocês olharem, a minha fórmula tá lá, ó, 100 vezes K8, que é esta célula aqui, dividido por K13. K13 é a célula do total. Se a gente quiser fazer isso mais rápido, sem precisar digitar um por um os comandos, a gente pode chegar nesta célula aqui, lá onde tem o K13, que é a célula onde está o total, ó, tá pintada aqui de vermelho, a gente coloca o sinal aqui de cifrão. O que é esse sinal de cifrão? O sinal de cifrão a gente utiliza quando a gente quer fixar uma célula no Excel. Então, se eu quiser fixar o total e só ir mudando essas aqui, eu posso agora puxar, ó, com esta cruzinha que aparece aqui no meu mouse, no cantinho da célula, clica com o botão e arrasta para baixo. Ó. Ele calcula as frequências relativas, os percentuais, fazendo, ó, aqui 5 dividido por 20. Se a gente olhar lá, ó, a fórmula vai estar o K13 fixado, que é o total. Ele é o total, o mesmo total para todas as células, né? Mas, se vocês quiserem fazer um por um, vocês também podem fazer, como eu mostrei no outro vídeo, né? Aqui eu colocaria igual 100 vezes, clica no 5 barra 20. Igual 100 vezes, clica no 6 barra 20. Dá para fazer que tem que dar o mesmo resultado, correto? Por último, tenho que conferir se a soma dessas porcentagens fecha os 100% da amostra. Então, aqui, igual, soma, abre parênteses e seleciona agora as porcentagens recém-calculadas. Então, aqui fechou 100%. Então, a minha tabela está todinha prontinha. Basta eu selecionar ela, copiar, colar. Posso colar ela num documento de Word, colocar lá um título para ela, uma fonte no rodapé, de acordo com as normas de apresentação que a gente viu no nosso material. Bom, na sequência, então, eu vou mostrar um vídeo para vocês construírem a tabela de frequências quando a tabela precisa ter faixas de valores, correto? Então, vamos lá. Bons estudos e até mais.